Olá, está começando aqui pela Bitcom TV mais um programa Bitcom Entrevista. Março é o mês de conscientização sobre a síndrome de Down. Por isso, nós vamos conversar hoje com a fonoaudióloga Cíntia Bonfante Pereira, que vai falar sobre a importância da fonoaudiologia para a melhora da qualidade de vida dos portadores da síndrome de Down. Cíntia, bem-vinda ao Bitcom Entrevista. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Hoje realmente é um momento, né, um mês muito importante para as famílias das pessoas com síndrome de Down e para as pessoas com síndrome de Down também, para que elas possam, né, mostrar para o mundo, para as pessoas, o quanto eles podem ser independentes e o potencial que eles têm, independente de um diagnóstico. Tu tem uma ligação toda especial, né, com esse público. Depois a gente vai contar outras histórias envolvendo essa ligação especial com eles, mas para a gente começar a entender um pouquinho desse assunto, qual é o papel da fonoaudiologia? Em que momento ela entra na vida de quem tem síndrome de Down? Que momento se percebe que todos precisam desse acompanhamento da fonoaudiologia? Pode explicar para a gente como é que é isso? Sim, o profissional fonoaudiólogo, na verdade, é o primeiro profissional a ter contato com as famílias. Quando um bebê com síndrome de Down nasce, eles normalmente vão ter uma avaliação fonoaudiológica porque eles têm a pele mais molinha, eles têm hipotonia, então é comum deles terem dificuldade de amamentação, de alimentação. Então o fonoaudiólogo já começa a entrar em contato com essa família desde que o bebê nasceu. E nós vamos poder trabalhar essa musculatura orofacial para ajudar na introdução alimentar, então, desse bebê. E o que a gente normalmente preconiza? Que essa criança nasce e ali já 2 meses já começa a fazer fonoterapia para a gente trabalhar toda essa organização oromotora da criança, que como eles têm essa característica de hipotonia, dessas dificuldades mais motoras da fala, acaba que nós começamos muito cedo já nessa estimulação com as crianças. Alguns bebês vão ter cardiopatia, por exemplo, e aí eles vão ter que começar fono, físio, um pouquinho depois, por causa das questões cardíacas, mas se não tem nenhuma comorbidade associada, a criança já pode começar fono desde que ela nasce. E é feito, tu falou de outras atividades, como é que funciona essa integração entre as especialidades? Geralmente tu consegue, como fonoaudióloga, perceber, precisa da fisioterapia, tu faz também, tu encaminha, e outras especialidades que a criança com síndrome de Down precisa? Sim, a gente normalmente tenta trabalhar em conjunto, porque a criança com síndrome de Down, ela vai ter várias características, né? E essas características comprometem o desenvolvimento, tanto motor oral para fala, para deglutição, para sucção, mas também a parte motora global. Então, a criança vai precisar de atendimentos de outras especialidades. Então, normalmente o pediatra vai ter esse contato, né, de já explicar para a família que precisa de um cardiologista, precisa de um oftalmologista, precisa fazer uma avaliação global dessa criança, porque eles têm a tendência a ter outras comorbidades mesmo. Mas o atendimento inicial, quando o bebê nasce, normalmente é físio, fono, que vão ter esse foco inicial. Depois tem a terapia ocupacional, tem a psicopedagogia e vai entrando outras áreas. Mas é uma criança que precisa de um atendimento global para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Porque ter síndrome de Down não quer dizer que a criança não vai poder falar, não vai poder caminhar. Ela precisa só de um atendimento especializado, focado, para ajudar nesse desenvolvimento, nesse potencial que a criança tem e que às vezes não é visto, já que olham somente para a síndrome de Down, né? De que forma tu tem casos, relatos que tu pode contar para a gente
pessoas com síndrome de Down que demoraram para procurar fonoaudiologia, essas dificuldades, e casos que procuraram mais cedo, da inserção na sociedade, de conseguir se comunicar. Como é que são essas diferenças para quem procura mais cedo, para quem demora mais? Realmente é bastante importante isso, porque eu noto muita diferença quando o bebê começa comigo, quando bebê, né? Ou quando a criança já vem com 5, 6 anos, que nunca fez fono, ou que fez uma fono que não fez um tratamento voltado para a fala, a gente nota que a criança tem muito mais déficits, ela fica com mais dificuldades motoras para a fala. Então, quando o bebê começa cedo, a gente consegue ajudar essa família, eu oriento bastante a família do que ela deve fazer, como que ela deve estimular. Então, a gente consegue começar desde cedo, que a criança tenha os estímulos adequados, e isso faz com que a neuroplasticidade cerebral aconteça de forma mais eficiente. Então, é muito melhor eu começar antes da criança ter as dificuldades. Então, não é somente quando a criança com síndrome de Down devia estar falando, mas sim antes dela falar, porque a gente já sabe que ela vai ter dificuldades. Então, a gente trabalha antes para que essas dificuldades sejam minimizadas e que ela possa evoluir de uma forma muito mais eficaz. E quando uma criança vem, né, começa o atendimento quando bebê, nós conseguimos trabalhar de forma que eu vou preparando essa musculatura para uma fala depois, né? E não é só a parte de tônus, é a organização motora, então todo esse planejamento motor para fala, tudo isso é muito importante. E aí a gente consegue trabalhar de forma precoce e ela vai poder ter um desenvolvimento de linguagem mais perto do esperado, dentro dos marcos do desenvolvimento da linguagem e da parte de fala, né? Então, quanto antes a gente começa os atendimentos, melhor essa criança vai poder desenvolver. Eu tenho crianças que começam desde bebê e que com isso elas têm uma comunicação muito mais eficaz. E eu tenho crianças que vieram com 6, 7 anos que não falam ainda. E aí o nosso trabalho é mais difícil, é mais demorado. A gente nota que a criança tem mais lentidão de progresso. Então, quanto antes começar, mais rápido a criança desenvolveria. No caso, essa criança que chegou para mim com 6, 7 anos, ele inventa uma linguagem própria. Ele começa a falar palavras que ele inventa. E quem entende é só a família. Então, vai interferir na independência da criança quando a gente não consegue trabalhar de forma precoce, porque ela não consegue se comunicar, não é todo mundo que entende ela, embora eles tenham potencial para ter um desenvolvimento comunicativo muito bom. Mas, às vezes, a família não sabe disso, acha que a criança já vai ter dificuldade mesmo, então não precisa investir nisso. Ou, às vezes, a equipe, né, o pediatra, os médicos podem dizer isso para as famílias, né, é que na síndrome de Down é assim mesmo. Então, a gente vai ter dificuldades dentro da própria área da saúde de informar adequadamente as famílias, né? Falando em família, Cíntia, interessante esse caso da criança que criou uma linguagem própria, e de que forma tu ajuda e as famílias podem ajudar também a lidar com isso, a lidar com esse processo? É bem complexo, porque quando a criança cria a linguagem própria, e todo mundo já entende, é mais complicado para a criança querer se esforçar na parte motora oral para, né, mudar um padrão. Então, se ela falava bola, lá, 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 é muito mais fácil do que ela ter que fazer uma nova programação motora. Então, exige bastante repetição. A gente precisa fazer de forma lúdica, muita brincadeira, mas que tenha um foco de repetição bastante, para que o cérebro possa mudar esse padrão motor, que antes ele achava que lá, lá, lá era bola, agora não, agora a gente tem que transformar esse lá, lá, lá na palavra entendível por todos, que seria a bola.
Então, uma mudança de padrão é mais difícil. Então, a orientação para a família é sempre que a gente use muito a palavra que o fonoaudiólogo está trabalhando num padrão repetitivo em casa, de forma que a criança se sinta motivada. Então, não pode ser só repetir a palavra, e sim fazer coisas que ela goste e que ela possa usar essa palavra repetidamente. Então, é bem difícil, mas a gente consegue, a gente sempre consegue, né? Mas exige um esforço da família e do profissional bastante. Cíntia, tu tem especialização em neuropsicologia, né? Formada pela URGS, é isso? Isso, aham. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa tua formação, especialização e quando é que começou essa ligação com as crianças com síndrome de Down. Como é que tu chegou a esse tipo de atendimento? A neuropsicologia, ela é uma especialização que o fonoaudiólogo pode fazer, porque vai trabalhar as habilidades cognitivas. Porque pensando que a fala, ela exige o funcionamento do cérebro como um todo, exige memória, exige funções executivas, exige atenção, a neuropsicologia me traz esse conhecimento, onde eu tenho um entendimento do funcionamento cerebral, e com isso eu vou proporcionar um melhor desenvolvimento da fala. Então, eu vou trabalhar as questões de memória articulatória, memória fonológica, várias memórias, para trazer esse desenvolvimento da linguagem de forma mais adequada. Então, a neuropsicologia me traz esse conhecimento cerebral que vai proporcionar realmente uma facilitação do desenvolvimento da linguagem das crianças, com ou sem, né, a trissomia. A questão da trissomia em si, ela vem geneticamente, né, tem questões geneticamente determinadas, mas não quer dizer que a gente não consegue mudar essas questões quando a gente vai estimulando a criança, a gente vai moldando esse cérebro, né? Por isso da importância desse atendimento inicial, e que tenha esse enfoque cerebral, porque é aí que a gente vai conseguir ter os melhores resultados para as crianças. Não é só o motor, mas é toda uma função prévia, né? Para o desenvolvimento do raciocínio, para que a gente possa falar o que a gente quer pensar. É tão complexo isso. Eu sempre falo para as famílias, parece tão simples falar, né? Mas é a coisa mais difícil que o ser humano faz. O cérebro é ativado quase como um todo, e é diferente de quando a gente quer estimular só a parte motora da fala. Eu preciso que a criança pense no que ela quer falar. Então, é bastante complexo, mas com esses conhecimentos adjacentes, vão trazer muito mais facilidade para o atendimento e desenvolvimento dessas crianças. Qual foi a segunda pergunta que tu tinha feito? Sobre o teu primeiro contato, quando é que foram os primeiros contatos com as crianças com síndrome de Down? Quando é que elas entraram na tua vida? Desde a faculdade, porque eu sempre, quando a gente começa a faculdade, tem os estágios, e tu escolhe algumas áreas. Eu sempre escolhi a área de neuro, sempre foi o que eu mais gostei dentro da fonoaudiologia, porque nós temos a área da voz, a área da audição, a área da motricidade oral, a área da neurologia, tem várias áreas diferentes. E eu segui nessa área, então eu sempre busquei atender nos estágios as crianças com deficiência. E foi aí que eu já me apaixonei pela área. E desde quando eu era adolescente, assim, eu tinha uma professora de religião que sempre falava dos trabalhos voluntários com pessoas e crianças com deficiência, e eu sempre fui atrás para conversar com ela sobre isso, e pesquisava na biblioteca. Eu tinha uns 15 anos, então sempre foi uma área que eu gostava. E aí, com o tempo da faculdade, eu comecei a estudar só isso, assim, me focar bastante nisso. Foi aí que eu terminei a faculdade, fiz a neuropsicologia e fui fazendo outras especializações voltadas para o atendimento da pessoa com deficiência. Porque o que a gente vê, né? Como é muito estigmatizado quando tu tem uma deficiência, as pessoas te enxergam
como a deficiência. E eu sempre tive um olhar diferente, eu sempre olhava para as pessoas pensando, não, se a gente tem como mudar, a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e elas têm potencial. Então, foi o que eu sempre busquei, e eu fui bastante para os Estados Unidos para estudar diferentes técnicas para que eu pudesse realmente ajudar e não aceitar só que é assim mesmo, na síndrome de Down é assim mesmo, que tudo é assim mesmo, e no fim perder tempo importante de estimulação, né? Se a gente acha que é assim mesmo, a gente não se esforça tanto, né? Então, foi um amor, assim, desde sempre. E aí, com isso, acaba que os neuropediatras e as famílias acabam se conversando, e comecei a ter bastante encaminhamento, né, de outros profissionais e familiares procurando o meu atendimento. E aí, no fim, hoje, o meu foco é bastante nas crianças com deficiência, mesmo que eu atenda crianças com troca de letras, algumas coisas assim, mas a minha especialização é essa área. E essa tua ligação com as crianças com síndrome de Down rendeu uma história que ganhou o país. No teu casamento, quando tu menos esperava, entraram várias crianças e tu Sim. te emocionou. Essa história realmente ganhou o Brasil. Uhum. Como é que foi? Agora conta um pouquinho mais dos bastidores. O que acontece é que eu sempre comentava que eu queria ter as crianças do consultório como aias, né? Como trouxessem as alianças. E o meu marido combinou com o padre de dizer que não ia poder entrar as crianças. Então, eu achei que não ia dar. E aí eu acabei não escolhendo ninguém para trazer as alianças, porque na nossa família não tem criança pequena também. Daí eu falei, então deixa, tu leva as alianças no paletó. E, na verdade, era ele que tinha já combinado com o padre isso. E ele encontrou as famílias no Facebook, porque às vezes eles tiram foto comigo e me marcam, né, nas páginas, nas redes sociais. E ele foi procurando até que achou algumas mães. E daí ele fez um grupo no WhatsApp com elas e organizou tudo. E aí foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu achei que não ia poder. Eu já tinha falado com o padre, ele tinha dito, não dá, é muita criança. E aí, no fim, foi por isso que foi tão realmente... foi realmente uma surpresa, porque eu nunca imaginei que ia dar. E aí, no momento que o padre falou, vamos receber as alianças, eu olhei para o meu hoje marido e apertei a mão dele assim, tu não vai tirar a aliança? Eu já achei que ele tinha esquecido. E aí eu pensei, não acredito que ele já esqueceu as alianças, meu Deus do céu. E ele só me olhou para olhar para frente, daí vinha as crianças. Então, foi realmente muito, muito legal. E a gente recebe mensagem do mundo inteiro, Indonésia, Japão, a gente recebeu de vários países da Europa, da África. Bom, o mundo inteiro realmente nos mandando mensagem, dizendo quanto achou lindo. E isso é muito legal para as pessoas com síndrome de Down também, né? Porque isso traz o olhar de inclusão, da importância de todo mundo tem potencial e a gente dá a oportunidade, né, para as crianças. E a gente recebeu mensagens de mães, assim, de todo mundo mesmo, dizendo que se sentiram representadas, porque não tem, é muito mais difícil ter crianças com deficiência sendo convidadas para isso. Então, isso também me emocionou, porque o meu marido se esforçou para encontrar as mães, e então é algo que tem um simbolismo muito grande por trás, e traz uma sensação para todas as mães de que seus filhos podem sim, né, ser pessoas independentes e que são desejados, né, na sociedade. Eu acho que isso foi bem marcante, e por isso também que tocou o mundo inteiro, assim, foi muito, muito legal. Já faz um ano e a gente ainda recebe mensagem e ainda estão compartilhando o nosso vídeo, fazendo montagens em todas as línguas, em árabe,
Bom, a gente tem realmente muitos países fazendo, até o New York Times e o Jornal de Londres também entrou em contato com a gente, fez entrevista com a gente. Olha então, só, ganhou um mundo, na verdade, não só o país. Foi bastante divulgado. E ainda estamos recebendo mais. Hoje eu já recebi mais mensagens também de uma menina da Indonésia pedindo se podia fazer na página deles. Então é bastante repercussão mesmo. Ah, que maravilha! Retribuição ao teu trabalho, ao mesmo tempo que essa homenagem, as crianças também foram homenageadas, digamos assim, também ganharam o destaque merecido. Cíntia, eu sei que tem assunto para a gente ficar 1 hora aqui conversando, mas a gente está quase chegando ao final do programa. Aproveitar então para deixar os teus contatos, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, como é que faz, te acha nas redes sociais, enfim, e aproveita para deixar a tua mensagem final também. Tá bom. O meu Instagram é fonoaudióloga Cíntia Bonfante. Ali eu tenho bastante informações, dicas para ajudar as famílias, porque a gente sabe que agora na época da pandemia está sendo bem difícil, né? As famílias estão bem desassistidas e eu faço atendimento online, eu faço supervisão de profissionais, eu dou curso online. Agora a gente teve que se adaptar, né, a isso, mas também trouxe possibilidades novas, né? Então, às vezes, as famílias que moram nos Estados Unidos, eu atendo crianças com síndrome de Down que moram lá. Então, a gente está podendo também abranger mais, né? Mais crianças, mais famílias, e realmente está um momento muito difícil. Então, eu busco trazer bastante dicas, bastante informação na página para que as famílias possam tentar fazer em casa. E eu tenho no Facebook, no Instagram, tenho o canal do YouTube também, que eu boto alguns vídeos de dicas e explicações também. E o que eu acho importante a gente comentar nesse final, assim, é o quanto nós, como sociedade, precisamos olhar para as pessoas com deficiência, seja a deficiência que for, como pessoas primeiro, né? Então, não é o autista, não é o Down, não é o cadeirante, e sim a pessoa que tem uma deficiência. Então, existe uma pessoa antes. E eu acho que isso é uma visão muito importante, porque aí a gente começa a ver as potencialidades das crianças e das pessoas com deficiência, que elas podem muito, né? A gente só tem que nos adaptarmos, muitas vezes adaptar o nosso ambiente para receber essas pessoas, mas que se a gente adapta, nós conseguimos promover uma inclusão real, né? Então, inclusive, essas crianças com síndrome de Down que eu atendo do exterior, eu trabalho bilinguismo com elas, eu falo inglês e português, então elas têm como conseguir, a gente só precisa estimular da maneira correta. Ok. Cíntia, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo trabalho e mais sucesso ainda do que tu já tem. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo pelo convite, e quando vocês precisarem, fico à disposição. Muito obrigado, nós agradecemos novamente. E esta edição do Bitcoin Entrevista com a Cíntia Bonfante Pereira, fonoaudióloga, vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Até mais.